Pessoal, nós vamos fazer a correção das nossas atividades dessa semana. Começamos com a correção de ciências, onde nós falamos um pouquinho sobre o saneamento básico, certo? E aqui era mais para saber o que vocês sabiam sobre isso. Então, quando dizemos saneamento básico, o que você entende? Cada um teve a sua resposta, certo? Na sua conta de água, vem cobrando esgoto? Geralmente sim. Então, aí vocês tinham que marcar o sim aqui para quem vem. E aí, quem deu uma olhadinha e viu que não se cobra o esgoto, teria que marcar não. E qual é a ideia da cobrança do esgoto? Quando a gente usa a água, o saneamento básico, ele faz todo o processo, né? Ele está junto com a coleta de lixo, com o abastecimento da água, o esgoto também. Então, nessa situação, o que a gente gasta de água, automaticamente é o que a gente gasta de esgoto também, porque o que entra de água na nossa casa é o que acaba saindo, certo? Então, por exemplo, tenho lá na caixa d'água 200, não dá nem para colocar ml. Não vou pensar que a cada vez que eu lavo um prato, eu gasto 200 ml. Então, entrou 200 ml na caixa d'água. Quando eu abro a torneira e vou lavar esse prato e gasto esses 200 ml, ele vai pelo ralo, eu também gastei 200 ml de esgoto. Então, por isso que geralmente os valores são iguais. Então, a entrada da água e a saída da água, certo? E sabe por que dessa cobrança do esgoto? Então, por causa disso, porque existe um processo da Sabesp, né, para fazer o tratamento da água, para esse saneamento básico. Então, o que precisa entrar de água, precisa sair de água, por isso é cobrado esse valor, ok? Próximo da sua casa tem algum córrego? Algumas pessoas responderam que sim, outras que não. E aí, essa pergunta também é individual, certo? Se tiver, quais as condições desse córrego? Geralmente, os córregos estão sujos, tem bastante lixo, mato, rato. Então, a água com cheiro ruim. Então, geralmente, os córregos têm essas características, tá? Como você acha que deve acontecer os tratamentos dos esgotos? Então, o correto seria que ele fosse para um local onde ele fosse tratado e essa água fosse utilizada como reuso. Então, poderia ser utilizada em privadas de shopping, até na privada da nossa casa mesmo. Então, que fosse tratada e reutilizada, né? Como é que você acha que deveria acontecer? Por que você acha que nós temos enchentes? E aí também é uma questão de saneamento básico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. O saneamento básico, ele também precisa cuidar das enchentes. Então, ele capta essa água da chuva e não deixa com que as enchentes aconteçam. Então, espera lá, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui em São Paulo, porque sempre que chove, geralmente em dezembro, né, enche. Mas aí o que a gente tem? A gente tem que ter uma política pública na qual seja orientado todas as pessoas que elas não podem jogar lixo na rua, que elas não podem contribuir para que as enchentes aconteçam. Então, por exemplo, eu tô lá bebendo a minha água, peguei minha garrafinha e joguei na rua. Quando chove, aquela garrafa vai automaticamente para o esgoto. Se tem várias garrafas lá, é lógico que o cano do esgoto que puxa a água para o rio não dá conta de fazer todo esse trabalho. Por isso que nós temos as enchentes, certo? E aí aqui a 8 é bem pessoal. Se você pudesse mandar um recado para as autoridades responsáveis sobre os esgotos da cidade de São Paulo, como é que seria? Aí cada um mandou o seu recado, certo? Daqui a pouco eu já passo para vocês quem foram as pessoas que fizeram e entregaram a atividade, tá bom? E aí a gente tinha a segunda atividade, aqui, falando um pouco sobre o que trata o saneamento básico, que aí é essa explicação do que é. A primeira atividade é sempre para saber o que vocês sabem, e aí não tem certo e não tem errado. E a segunda atividade sempre para explicar para vocês o que a gente vai falar. Então, do que se trata esse saneamento básico? Vocês receberam aqui. E aqui tem um pequeno texto sobre isso. O saneamento básico nada mais é do que um conjunto de ações. Então, imagina que é um todo. Tem várias coisas dentro desse saneamento básico.
Então, o abastecimento de água potável, a água que chega na nossa casa faz parte do saneamento básico. Coleta e tratamento do esgoto, então o esgoto que sai da nossa casa e o tratamento que acontece nele também faz parte do saneamento básico. Limpeza urbana, e a limpeza urbana a gente entende como coleta de lixo, coleta de resíduos, limpeza da rua mesmo, porque geralmente a gente vê pessoas que estão varrendo as ruas, então isso também faz parte do saneamento básico. Cuidado com as águas da chuva, que é o impedir as enchentes. Então, assim, toda vez que chove, o saneamento básico, ele precisa aparecer, certo? E em relação ao controle de pragas, a gente falou do córrego agora há pouco, geralmente próximo dos córregos, como tem muito lixo, aparecem muitos roedores, muitos ratos. Então, o saneamento básico também precisa cuidar do controle das pragas, certo? E a ideia do saneamento básico é cuidar da minha, da sua e da nossa saúde, certo? Então, cuidar da saúde da comunidade no geral. Aí eu passei esse vídeo para vocês e a primeira pergunta é: o que é saneamento básico? Vocês poderiam colocar aqui o conjunto de ações, olha lá, o conjunto de ações ou de situações para o bem-estar da população. Vocês poderiam colocar cada um deles também, tá certíssimo? Então, saneamento básico é esse conjunto. Se você colocasse lá, é o abastecimento, é a coleta e o tratamento do esgoto, é a limpeza, é o cuidado com as águas da chuva, também tá certo, ok? Então, saneamento básico, ele é um conjunto de ações para o bem da população, ou ele é tudo isso que nós acabamos de falar. A chegada da água potável, a saída da água potável, coleta de lixo e tudo mais, tá bom? Marque as opções que tem saneamento básico. Então, tratamento da água, lixo, esgoto, tem aqui, ó. Não sei se vai marcar, mas aí eu marco aqui com a caneta. Esse sim. Coleta só de resíduos? Então, ele só pega os resíduos na sua casa? Não, coleta o lixo, varre rua e tem mais. Então, a segunda não, tá, gente? Deve prevenir enchentes? Sim, então esse aqui. É indispensável para a saúde das pessoas se a gente não tiver o saneamento básico, se a água não chegar limpinha na nossa casa, se não tiver onde jogar o esgoto, que a gente sabe que não tem muitos lugares para isso, né? Mas tem alguns. A gente é indispensável para a nossa saúde tudo isso? Lógico que é, porque senão a gente ia viver doente. Então, marquem essa daqui também. Toda a sociedade brasileira faz uso do saneamento básico? E a gente vê, justamente por terem córregos próximos, geralmente nas comunidades, a gente sabe que toda a sociedade brasileira não faz esse uso do saneamento básico, porque não deveria ter, certo? Então, a 2 é a primeira, a terceira e a quarta. Aí, na terceira, tem a seguinte situação. A gente tem que 53% da população brasileira tem acesso às redes de coleta de esgoto. Só 53%. E aí ele mostra um gráfico aqui, a gente já viu sobre gráfico também. O gráfico ele traz uma informação que a gente olha e já sabe. Então aqui, ó, 53%, pensando no Brasil aqui todo. Esse número é muito alto? Não, quase a metade não tem, ó. Quase a metade fica ali sem ter uma água boa para beber, sem ter um tratamento de esgoto certo na saída da sua casa, sem ter uma coleta de lixo certa. Então, assim, um pouco mais da metade tem e a outra metade não tem. E aí a gente precisa escrever o porquê dessa situação. O porquê que a gente tem 47% da população sem saneamento básico. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Isso está muito envolvido com dinheiro público. Porque, geralmente, os governadores, todo mundo da política, vamos colocar assim, eles têm um dinheiro que é próprio para o saneamento básico. E por que esse saneamento básico não chega para esse 47% da população? Então, por que você acha essa situação? Será que estão gastando o dinheiro do lado certo? Será que estão fazendo as coisas certas? Então, essa aqui também é um pouco pessoal, essa resposta, tá bom?
passei mais um vídeo para vocês, os caminhos para ampliação do saneamento básico. E aí a questão 4, na sua opinião, por que não são todos os brasileiros que têm saneamento básico? E aí casa com essa pergunta dos 53%. Aqui mostrou para vocês as pessoas sem o saneamento, todas essas condições. E por que que tem brasileiros que não têm? Então aqui, ó, volto lá. Má administração do dinheiro público, certo? Minha opinião, mas também a opinião de cada um de vocês, certo? E a questão 5, essa é a que eu gostei mais. Se você fosse o governador ou a governadora do nosso estado, como é que você pensaria no saneamento básico? O que que você faria para que a maioria da população tivesse saneamento básico? Tô curiosa para essa, hein? Então, a de ciências, a correção é essa. Espero que vocês tenham gostado dessa semana e até a próxima.